Querido amado ouvinte e telespectador da rádio e televisão, quero saudar na bendita paz do Senhor Jesus e agradecer por este privilégio grande que o Senhor nos concede neste dia de podermos partilhar a porção da palavra de Deus. E neste dia gostaria de falar um bocadinho com os irmãos e as irmãs, naturalmente, sobre a necessidade que nós temos de orar, de buscar a face de Deus, a importância da oração. Estaremos falando isto em algumas outras sessões, não somente neste dia, mas continuaremos a falar sobre a importância da oração e vamos ver a pessoa de Jesus Cristo nos Evangelhos. Hoje falaremos apenas uma passagem bíblica que está em Lucas, mas também teremos a oportunidade de falar de algumas passagens, alguns trechos de Jesus no Evangelho segundo Marcos e também Mateus, e vamos falar assim em porções rápidas, breves, mas que é de extrema importância nós podemos abordar acerca delas. Então eu quero orar com o amado e estimado ouvinte e telespectador nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, adoro, louvo e exalto o Teu nome, Senhor. Agradeço, Pai da Glória, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade, Senhor, para podermos partilhar a palavra que é Sua, vem de Ti e que não volta para Ti vazia. Nesta hora, Senhor, eu clamo por Ti, pedindo a Tua bênção, que nos dês entendimento e compreensão, para que em tudo quanto formos a fazer, Senhor, seja por intermédio da fé e orando a Ti, porque, ó Deus da glória, nos ensinas pela Tua palavra que assim devemos orar sem cessar, enquanto aqui na terra estivermos, Senhor. Pai, dá graça e sabedoria a todos quantos estão ouvindo e assistindo nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou convidar ao telespectador, ao amado ouvinte também da rádio, para podermos ler a porção da palavra do Senhor que está em Filipenses, capítulo 4, nos seus versos 6 e 7. Passagens bíblicas bem conhecidas por muitos de nós, mas que nós queremos também trazer um bocadinho de ênfase acerca da questão da oração. E diz assim a palavra do Senhor, diz que regozijai-vos sempre no Senhor, verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, diz a palavra do Senhor. No verso 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Amém? Nós estamos a ver aqui aquilo que está escrito na palavra do Senhor, em que nos exorta a não estarmos inquietos por coisa alguma, em que nós devemos em tudo, a palavra de Deus diz em tudo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Quer dizer, chegamos diante de Deus com oração, com súplicas diante de Deus e também com ações de graças por aquilo que Deus nos tem dado, tem feito a cada um de nós. Eu quero só passar um instantinho para o Evangelho segundo Lucas, para nós vermos como é que Jesus dava importância à questão da oração. Então, no Evangelho segundo Lucas, fala da cura de um leproso. No capítulo 5, dos versos 12 a 16, que eu vou passar a ler. Diz assim, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. No verso 16 de capítulo 5 de Lucas diz, porém,
ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então, amado ouvinte, amado telespectador, nós estamos a ver aqui um episódio da vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele caminhava sobre a face da terra, em que ele teve um momento em que ele curou um leproso. Mas a palavra de Deus diz que, mesmo Jesus não querendo que a sua fama fosse conhecida por aquilo que ele fazia, por causa dos milagres que aconteciam, a sua fama propagou-se com muita rapidez, de tal maneira que até as multidões se chegavam junto dele para serem curados. Mas que Jesus nunca descuidou da questão da oração, de buscar a face de Deus, de ter comunhão com o Pai. E ele buscava a Deus várias horas, vários momentos. Ele fazia da oração um hábito. A palavra de Deus nos ensina, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que nós devemos orar sem cessar. Ainda também, 1 de Pedro 4,7 diz que devemos ser sóbrios e vigilantes. Em Romanos 12 diz que devemos ser perseverantes na oração. Em Colossenses 4,2 também diz que devemos ser vigilantes com ações de graças. Então, nós estamos a ver aqui que a palavra de Deus nos aconselha, nos remete sempre que antes de fazermos qualquer coisa, segundo está agora escrito nesta palavra que estamos lendo em Filipenses capítulo 4, que antes de tudo, ou que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas que as nossas petições em tudo sejam conhecidas. Então, nós devemos ter como primazia buscar a face de Deus. Muitas vezes os homens têm o dia, têm 24 horas e têm muitos programas para o dia. Até estão muito apressados em querer cumprir certos programas. E muitas das vezes nós esquecemos do mais importante, que é buscar a face de Deus em primeiro lugar, que é orar ao Senhor para que Deus nos dê força, graça, sabedoria, entendimento, para que em tudo quanto formos a fazer naquele dia, seja com entendimento, seja para que o nome de Deus seja glorificado. Nós não possamos fazer alguma coisa que por nós mesmos tenhamos algum mérito, mas que esse mérito vem do Senhor. Então, pela manhã, nós devemos buscar a vontade de Deus antes de qualquer coisa, porque é importante que nós tenhamos comunhão com Deus, em primeiro lugar, e para que Deus possa abençoar o nosso dia, para que tudo quanto nós formos a fazer, Deus nos possa capacitar. Então, eu sei que tem sido hábitos, como já foi no meu no passado, em que nós acordamos correndo, preparamos correndo, chegamos ao trabalho atrasado, já correndo, e até talvez muitas vezes em falta em alguma coisa, e estamos todo momento preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, as responsabilidades que nós temos. Claro que elas não devem ser ignoradas, mas devemos ter muito cuidado, porque para fazermos bem as coisas, com diligência, com rigor, com toda a responsabilidade, interesse, de tal maneira que possamos acompanhar as coisas conforme Deus nos ensina pela sua palavra, há que nós buscarmos a face de Deus acima de tudo, para que Deus nos possa dar sabedoria, nos possa dar graça, possamos ter comunhão com Deus, para que Deus possa aquietar a nossa alma, para que nós possamos fazer tudo com firmeza, com certeza de que estamos fazendo para o Senhor, e em nada iremos defraudar o Senhor, em nada iremos estar em falta no Senhor, porque nós já tivemos um momento com comunhão com Ele e vamos ser diligentes na obediência da sua palavra. Então, aqui nós vemos esta recomendação de que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas que aquilo que nós desejamos que aconteça, aquilo que nós queremos fazer nesse dia, aquilo que são as nossas ansiedades, aquilo que são as nossas preocupações, nós possamos levar isso diante de Deus, que Deus possa conhecer o que vai no nosso coração, no nosso íntimo. Então nós temos que levar isso diante de Deus. Há alguma tristeza, alguma preocupação, alguma necessidade, devemos entregar tudo. A Bíblia diz, antes de tudo, nós devemos buscar a face de Deus. Então é muito importante, amado, meu querido e amado irmão, minha querida amada irmã, nós vivemos em tempos difíceis, momentos estamos sendo assolados por situações difíceis, pessoas estão entrando em desemprego,
e de certeza há uma grande inquietação. Em todo o mundo há inquietação. Muitos não têm certeza do amanhã, não sabem o que é que vai ser feito do amanhã, mas uma coisa nós devemos estar certos, de que Deus cuida de nós, Deus nos ama, e muito importante é que nós devemos chegar a Ele orando, buscando a sua face, para que Ele possa nos capacitar, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa fazer como a viúva de Naim. Esta viúva precisava da intervenção de Deus com o seu filho e Deus abençoou. Então nós devemos olhar como que Deus é aquele que traz a provisão para as nossas vidas, para que nós possamos viver o dia de hoje, chegar à noite, podermos rever a nossa família, estar com elas, podermos dormir, descansar e acordarmos com boa disposição, com saúde. Tudo isto depende acima de tudo de Deus e não de nós mesmos. Então devemos aprender a buscar a face de Deus. E Jesus nos mostra em Lucas 5, no capítulo 12, dos versos 12 a 16, Jesus mostra que, apesar da fama ter percorrido a respeito daquilo que ele fazia, e as multidões se aproximavam dele, nós veremos isso nos outros evangelhos, segundo Marcos e Mateus, Jesus sempre tirava um tempo para orar. Então a oração é algo importante. Oração não pode ser feito no momento em que nos sobra, mas tem que ser algo que nós fazemos em primeiro. Tem que ser como as primícias da nossa vida. Devemos buscar a face de Deus. Desde que nós acordamos, devemos glorificar, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por aquilo que Ele nos tem dado, por aquilo que ainda Ele vai nos dar no decorrer das 24 horas do dia. E que nós possamos olhar para Deus com muita prioridade. Afinal de contas, a palavra de Deus diz nos mandamentos que adorar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, há um primeiro mandamento, antes de todos os outros. Então, este mandamento nos remete à necessidade de nós buscarmos a face de Deus em primeiro lugar, em qualquer circunstância da nossa vida. Antes que nós busquemos a nossa própria sabedoria ou entendimento, nós devemos buscar antes a graça e a bênção do Senhor, e que seja o Senhor nos capacitando para aquilo que nós queremos que aconteça diante dele, acima de tudo. Então, meu querido amado ouvinte, esta era a porção da palavra de Deus que eu queria partilhar com o amado. Depois estaremos vendo outras passagens bíblicas nos próximos momentos, nos próximos tempos, em que estaremos falando sobre esta questão de oração, porque a oração é o momento de intimidade que temos com o Senhor, é o momento que nós conversamos com Deus, é o momento em que Jesus mostra na palavra do Senhor de que ele se retirava para orar, mesmo quando o dia não corresse bem, quando buscavam-lhe para o matar, ele sempre chegou diante de Deus e clamou ao Senhor, e Deus lhe fortalecia, e Deus o abençoava. Então, meu querido amado irmão, conosco não é exceção. Hoje mais do que nunca precisamos buscar cada vez mais a face de Deus. Meu querido amado irmão, minha querida irmã, vamos orar diante de Deus, vamos buscar, vamos ser mais dependentes de Deus. Amém? E que Deus possa abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus. Querido amado Deus, louvamos e exaltamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos incentivares na tua palavra a buscarmos a tua face, a orarmos a ti, Senhor. A tua palavra diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de ti, Senhor. Assim, ó Deus da glória, que todo homem, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, na programação do seu dia a dia, Senhor, possa ter em seu coração a necessidade de buscar a tua face, ó Pai Celestial, buscar a face de Jesus Cristo. Pai da glória, nós clamamos a ti, ó Pai, para que nos possas ajudar, para que nos possa dar sabedoria, entendimento, para que nós possamos buscar a tua face em primeiro lugar nas nossas vidas. Possamos ser, ó Pai da glória, acima de tudo, dependente de ti. Aquilo que nos acontece no dia a dia, Senhor, que possa vir de ti, que seja segundo, ó Deus da glória, aquilo que tu queres para a tua honra e glória. Pai, que o Senhor possa crescer em nós e que o meu ego possa diminuir, possa até desaparecer de mim, Senhor, para que, como Paulo disse,
como Cristo vive nele. Como ele disse que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Assim também nós possamos fazer esta oração, dizer estas palavras, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós, ó Deus da glória, buscamos a Tua face. Tudo quanto fazemos não é para a nossa honra e glória, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Pai da glória, quero agradecer por este bom tempo que o Senhor nos concedeu e, Senhor, guarde e abençoa cada um dos estimados ouvintes, cada um dos telespectadores, Senhor. Pai, dá a graça necessária para que em tudo possamos buscar a Tua face, no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço com ações de graças. Amém. Deus abençoe.